Ateísmo. Eu queria meditar com os irmãos no Salmo 14. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler este versículo de número 1, Salmo 14. Vamos ler juntos. Primeiro versículo diz assim: Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Feche teus olhos. Vamos pedir a bênção do Senhor. Deus, fala conosco neste momento. Nós louvamos ao Senhor, nós cantamos ao Deus da nossa salvação. E nós clamamos, Senhor, pela Tua presença em nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Edifica, Senhor, a Tua igreja. Fala conosco nessa manhã de domingo, nesse belo dia que o Senhor nos trouxe até aqui. Em nome de Jesus. Que a nossa alma esteja cada vez mais cheia da Tua palavra. Nós clamamos a Ti, Senhor, e Te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, o ateísmo não é um termo novo, é um termo, de fato, antigo. Apesar que a gente está falando muito dele recentemente, não é? E nós percebemos ele claramente na sociedade, ao nosso lado. Mas ele é antigo e nós vemos aqui que esse texto está tratando sobre esse assunto, e outros textos da Bíblia também nos falam sobre incredulidade, nos falam sobre a distância de Deus, nos fala sobre aquele homem que decidiu viver a sua vida sem o Criador, sem o protetor, sem o Senhor. O salmista diz que o insensato não acredita que existe Deus, que Deus existe, ele não acredita nisso. E ele fala para si mesmo, em seu pensamento: Deus não existe. Não há Deus. Isso é o que ele diz, porque é nisso que ele crê, é o que realmente ele pensa. Ora, então se não há Deus, não há ninguém que exerça autoridade suprema. Se não há quem exerça tal autoridade, não existe lei sólida. Não existe lei sólida, não existe uma solidez na nossa legislação. Porque se não existe Deus, nós podemos mudar as leis conforme a cultura vai avançando. E se não existem essas leis, tudo pode ser mudado. Se tudo pode ser mudado, nós podemos fazer o que a gente quer. Essa é a linha de raciocínio. Por isso que alguns filósofos, trilhando este caminho, dizem que a vida não faz sentido, não tem sentido na vida. Albert Camus diz que a vida é um absurdo. Jean-Paul Sartre diz que tudo é permitido se Deus não existe. E outros filósofos também falaram sobre isso. De fato, o salmista está dizendo aqui, o versículo diz isso: corrompem-se e praticam a abominação. Sendo assim, nós podemos ver e afirmar que não existe neutralidade com relação à crença, com relação a Deus. Ou nós cremos que existe Deus, ou nós não cremos. E é isso que divide, de fato, a sociedade. Ou ela crê em Deus, ou ela não crê em Deus. Se ela não crê em Deus, ela vai criar ídolos para a sua vida, porque o homem é essencialmente adorador. Se ele não adora o Deus verdadeiro, ele vai adorar outras coisas, mesmo que seja ele mesmo, ou que seja os seus bens ou a sua força. E uma coisa é certa, não é possível ficar em cima do muro. Ah, não, eu não estou nem lá nem cá, eu sou neutro, como alguém me disse uma vez. Não, eu só estou observando. Eu só sou observador do que acontece. Muito bem, então por que você manda os seus filhos para a escola? Se você só observa, o que eles vão fazer lá? Não tem que fazer nada, não é? Por que você se alimenta se você é só observador? Não é possível ser apenas observador. Ou nós cremos em Deus, ou nós não cremos em Deus. E eu queria pensar, para introduzir esse texto, que é um texto, essa lição, que é uma lição muito boa e vai ser falada nas nossas classes, eu queria trazer a proposição que a vida sem Deus não compensa. Vamos dizer isso? A vida sem Deus. Por quê? Quais são os efeitos da vida sem Deus? Tem vários. Nosso tempo é pouco, eu vou pensar em alguns, vou trazer alguns em cima desse versículo. Porque o primeiro efeito aqui é a incredulidade. Vamos ler de novo o versículo 1, vamos guardar esse versículo em nossa mente. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Então veja o início desse versículo, ele está dizendo: diz o insensato no seu coração:
não há Deus. Então isso é o que ele crê. Isso é interno. Quando ele fala, está dizendo no seu coração, ele não está tentando argumentar com ninguém. Ele está falando para ele mesmo. Então é o que já está na crença dele. Não há Deus. Um pensamento interno, uma decisão já tomada, é uma crença já estabelecida de que Deus não existe. Então o ateu crê. Ele crê que Deus não existe. E de onde ele tira essa crença? Do fundo do seu coração pecaminoso. O coração sem Deus é um coração pecaminoso, porque não tem neutralidade. Se você não está em Deus, você está em pecado. Não existe neutralidade. Sem Deus, o homem é completamente cego, ele não consegue ver a realidade da vida, pois a sua mente obtusa leva a ver o que ele quer, o que está no seu coração, o que está no seu umbigo, como diriam outros. Aquilo que ele deseja, é isso que ele vai buscar, é isso que ele crê, não importa o que os outros falem. Veja, quando a pessoa crê numa coisa de fato, não adianta você falar nada diferente, adianta? A gente até costuma dizer, não, que cabeça dura, né? Às vezes a nossa também, né? É cabeça dura. Mas a gente olha o outro, né? Porque quando a pessoa crê numa coisa, ela vai em frente, ela não vai mudar, ela não vai mudar. Salmo 10, 4 fala assim, o perverso na sua soberba não investiga que não há Deus. Não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Ou seja, tudo que ele pensa, tudo que ele planeja, tudo que ele intenta fazer, é sempre que não há Deus. Então eu vou ter que descobrir o mundo por mim mesmo, com as minhas próprias forças. Vou ter que quebrar minha cabeça, porque ninguém estabeleceu como é a vida. É assim o soberbo, como o Salmo 10, versículo 4 nos diz. E é exatamente assim quando nós queremos alguma coisa. Por exemplo, tem alguns que creem no seu time de coração, não é? Não vou falar qual time que é, não, cada um tem o seu. E é aquele time, não importa. Ah, mas e se o time cair? É o time, é isso aí. Se for para a Série C, não tem problema não. Né? É esse time. Isso acontece em outras áreas, não é? Eu creio que tal coisa que é boa para mim, eu vou atrás daquilo ali. Em diversas áreas, é assim. O salmista, então, fala, quando o insensato põe isso no coração, é a crença dele, não há Deus. Aquele que não tem conhecimento, o nécio, que não tem a sabedoria, ele fala, não há Deus. Mas é diferente com o crente. O crente crê porque o Senhor mudou o coração dele. Ele não é insensato porque ele tem a sabedoria de Deus, a sabedoria da palavra. Se você está aqui nessa manhã, você está buscando essa sabedoria. Está buscando entender a sabedoria que criou todas as coisas. E pelas Escrituras nós entendemos que existe Deus. E pelo Espírito Santo, tratando em nosso coração, nós cremos e recebemos o Senhor Jesus. Que bênção. Qual o outro efeito? O segundo efeito aqui da vida sem Deus é a prática da corrupção e da iniquidade. Vamos ler de novo o versículo 1. Diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Então veja aqui, corrompem-se e praticam a abominação. Para o nécio, não há necessidade de prestar contas a um Deus soberano, porque se ele não existe, não tem alguém que vai pedir contas do que tem que ser feito. É por isso que o ímpio faz o que quer. E toda a humanidade vai nesse caminho. Inevitavelmente, a corrupção toma conta, generalizada. Pois não tem quem faz o bem. Cada um quer fazer o que é bom para si. E aí ele vai fazer o mal contra o outro e até contra si mesmo. E a corrupção, então, toma conta da sociedade. Porque se não há quem dita as regras, vale qualquer coisa. Uma vez a gente estava num workshop da empresa, e aí teve um momento lá de um futebol, aí, o pessoal jogando bola, aí de repente jogando bola. Os que gostam de jogar bola aí, né? O Denis está ali, joga bola, né, Denis? Agora acabou? É. Aí estavam jogando bola e de repente alguém encostou a mão na bola, para a bola, né? Você estava querendo imitar o Maradona, né? Que usou a mão lá para fazer aquele gol. Hoje com o VAR ia ficar mais difícil, né? Mas ele usou. Alguém pôs a mão na bola, tá? E eu falo, foi mão, não foi não. E aí o outro também pôs. Quando foi jogar lá a bola. E aí foi colocando. E aí, quando eu recebi a bola, eu não pus a mão, não. Eu peguei a bola, fiz igual o rugby, saí correndo para dentro do gol com ela na mão. Porque se não tem regra,
Por que eu não posso pegar? O outro encostou a mão na bola, eu vou pegar, vou entrar agora dentro do gol. Só que veio um outro cara lá, grandão, zagueirão, ele era muito bom de bola. E ele foi para cima de mim, pulou igual, sabe quando futebol americano? Foi desse jeito, pulou e me jogou lá longe, não é? Então é assim que o ímpio faz. Olha, não tem Deus, não tem regra. Se não tem regra, eu faço o que eu quiser. Eu mesmo vou estabelecer as minhas regras, meu corpo, minhas regras. E nesse sentido, a corrupção toma então conta da sociedade, cada um olha para si de forma individualizada, para realizar os seus desejos próprios, de forma egoísta. E aí ele vai contra o próximo, a sua atitude vai contra o próximo. Ele pratica mentira para levar vantagem sobre o engano alheio. O ímpio tira a vida do próximo para destruir um possível opositor, então para se vingar de alguma coisa. O nécio rouba o que não é dele porque ele quer aquilo. E a forma que ele vê de obter aquela coisa é roubando. Aquele bem é roubando. O iníquo cobiça, inveja o próximo, porque ele quer tirar dos outros para ele mesmo. Ele quer ser o único a crescer. Romanos 3,12 diz assim: todos se extraviaram, a uma só se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então esse é o segundo efeito que nós vemos nesse versículo, sobre a vida sem Deus. Terceiro efeito que nós vemos: não tem bem nenhum, o mal vai dominar tudo. Vamos ler de novo o versículo 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, o final aqui, já não há quem faça, não tem mais bem nenhum. O terceiro efeito é esse, a escassez do bem, ele vai sumindo. Não tem mais quem faça o bem. Se um rouba, o outro também rouba. Se um corrompe, o outro também corrompe. E aí vai, não é? Não tem mais, o bem vai sumir. A vida sem Deus, meus irmãos, leva cada vez mais para destruição, e destruição total. Quando o homem começa a implantar as suas ideologias, afastando da palavra de Deus, cada vez mais ele vai buscar o mal, e cada vez menos nós teremos o bem na sociedade, pois a bondade vem do Senhor. Sem Deus não tem bem nesse mundo, meus irmãos. Muitas filosofias querem defender que existe uma sociedade boa sem o Senhor. Não existe. Marcos 10,18 diz assim: Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sem Deus não tem bondade. É só o mal que vai imperar. Então as seitas que são contra o Senhor estão correndo para o mal, estão se afastando do bem. As ideologias que querem dizer que Deus não existe estão plantando o mal no coração dos homens. As políticas públicas que afastam a lei de Deus da legislação estão criando situações para o caos na sociedade. E nós vemos um exemplo disso no próprio Estados Unidos, da Califórnia, que está aprovando leis que roubar não é problema. Está levando ao caos da cidade. Leis que vão contra a vida de criança, caos na sociedade. Dessa forma, o pecado domina as vontades humanas, e o resultado disso, inevitável, morte e destruição. 3 efeitos que nós tiramos aqui nesse versículo, pequeno versículo. Nas classes nós vamos aprofundar mais. Mas eu queria concluir com esses pontos, que sem Deus há incredulidade, não tem crença, tem incredulidade. Sem Deus temos a prática generalizada da corrupção e da iniquidade nas diversas áreas da sociedade. Sem Deus, de fato, não tem bem nenhum. O caminho é morte. Então aqui, meus irmãos, nós voltamos naquele ponto. Tem duas situações, não tem um muro. Nós estamos de um lado, nós estamos do outro, não tem como ficar em cima do muro. Ou nós estamos com Deus e buscamos a bondade, e buscamos a verdade de Deus. Ou nós estamos sem Deus e nós vamos para a perdição eterna. Sem Deus, morte. Mas se existe Deus, a vida, a verdade, a palavra. Se existe Deus, tem o Criador e tem o Redentor. Ele não criou e foi embora, mas Ele redimiu aqueles que se humilham diante dEle, através do sacrifício que Ele mesmo fez. Se existe Deus e Deus existe, tudo vai ser restaurado. O bem retomará
em todos os lugares, porque o Senhor vai fazer isso no final. E Ele já começou com a obra de Cristo Jesus naquela cruz, e nós vamos lembrar desse momento com a ceia do Senhor nessa manhã. Se existe Deus e há Deus, o bem vence o mal. Não vai ser uma luta contínua, eterna, durante as diversas gerações, mas vai chegar um dia onde o Senhor vai pôr um ponto final. Assim como Ele fez em Sodoma e Gomorra, Ele esperou chegar até o limite e pôs um ponto final. Assim como Ele fez na época de Noé, Ele pôs um ponto final. Ele vai fazer isso de novo. E aqueles que estão no Senhor serão salvos. Cristo morreu por nós, para nos dar vida, para trazer o bem e para fazer com que nós tenhamos vida plena diante do Senhor. Então, como viveremos? Uma aplicação, meus irmãos, viveremos do lado da bondade do Senhor, do lado do Senhor Jesus. Seremos aqueles que acreditam em Deus. Seremos aqueles que dão prioridade em obedecer ao Senhor. Porque se existe Deus, Ele deixou a vontade dEle revelada, e essa bondade e essa vontade tem que ser seguida, obedecida por cada um de nós. Estudaremos continuamente a vontade revelada do Senhor. Procuraremos conhecer o Criador e buscaremos as respostas para o mundo baseados na palavra de Deus. O Senhor nos deixou a sua vontade revelada para que conheçamos a história do universo, a criação, a redenção, para seguirmos as instruções divinas para termos uma vida bem-sucedida aqui e no futuro. A vida dada por Cristo naquela cruz é para nos trazer realmente abundância de vida dia após dia. Então, e eu concluo, decida-se logo por Jesus. Decida-se logo. Coloque toda a sua vida em Cristo, tudo que você tem em Cristo. Tome as suas decisões de relacionamento, de trabalho, de criação de filhos, decisões de relacionamento conjugal, com os irmãos na igreja, de estudo. Tome todas elas baseadas na verdade do Senhor Jesus, porque há Deus, e esse Deus é um Deus bondoso que quer te levar para a vida eterna com Ele. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Vamos participar da ceia do Senhor. Vamos lembrar desse momento que o Senhor Jesus